Conservação de energia que eu vou usar aqui, tá? Eu tenho uma pessoinha aqui que é a água quente, que vai liberar calor, tá certo? E tenho, que é o calor liberado, e eu tenho a água gelada, o gelo, a água congelada aqui que vai absorver, ok? Eu acho que os exercícios que a maior dificuldade é o seguinte: água líquida a 100 graus Celsius, beleza. Ela pode sair do 100 aqui, ó, e pode perder, liberar todo o calor. E o gelo que está aqui embaixo, pode ser que ele nem derreta. Saia daqui, então fica aqui, na faixa aqui do zero, tá certo? E pode ser que a nossa água quente comece a descer lá e pare no meio do caminho, ou não, desça e nem consiga derreter o gelo completamente. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu sempre observo que a maior dúvida é o que? É, não é nem a formulazinha saber que todo o calor absorvido, tá certo? Todo o calor absorvido, ele é menos o calor liberado. Essa formulazinha não é o pior. O pior é saber o que eu coloco do lado de cá, quem absorve. Será que absorveu o suficiente para derreter? E quem libera? Né? Será que liberou quanto? Será que liberou tudo? Então, se eu tentar jogar na fórmula direto, eu vou errar, tá? A não ser que eu tenha certeza absoluta que vai derreter completamente o gelo e que a água do outro lado quente vai ser suficiente para derreter isso aí. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer posso começar ou no gelo ou na água aqui, tá? Não vou, posso começar em qualquer um deles, tá? Se eu começar no gelo e olhar quanto que o gelo precisaria absorver para derreter completamente, para fundir. Então seria a massa total dele vezes o calor dele de fusão. Beleza? Então tá aí. A quantidade de calor absorvido pelo gelo seria a massa dele, que é 200, vezes o calor de fusão, que é 80. Então aqui daria, né, um calor mínimo, isso é só para derreter, de 16 mil calorias. Isso aí, tá? Embolou ali um tiquinho. Isso aí é só para derreter, ok? Só para derreter. Então, fechou aqui. Aí agora eu vou olhar o seguinte, tá? E se eu pegar água quente? O máximo que ela pode fazer é o quê? Sair de 100 graus Celsius e chegar a zero. Encontrar com o gelo aqui embaixo. Ó. Chegar a zero. Se ela fizer isso, quanto de calor que ela libera? Então, vou lá, calor liberado. Como ela não vai mudar de fase, ela já está líquida, então ela vai só mudar a temperatura, MC delta T. Então, esse calor liberado vai ser a massa de água quente, calor específico que é 1, lembra que ontem eu coloquei tudo, todos esses valores de calor específico, seja sólido, líquido, gás ou vapor, calor de fusão, calor de vaporização, tudo isso vem no pacote, tá? Vem na sua prova. Variação máxima de temperatura que ele vai sofrer. Por hipótese, caso ele chegue a zero, vai perder 100. Vai variar 100. Aí eu chego à conclusão que o máximo que essa água pode liberar de calor é 10 mil calorias. Tá certo? Meu exemplo, eu queria que ele chegasse nisso aqui. Ó. Eu posso liberar no máximo, tá vendo como é que a hipótese é importante? No máximo 10 mil. Só que para derreter completamente o gelo eu preciso de 16 mil. Né? Então eu precisaria de mais 6. Então realmente não foi possível derreter completamente. Tá? E o ponto de encontro deles é esse aqui. Ó. Qual que é a temperatura final? Ou seja, temperatura de equilíbrio,
Zero. 0 graus Celsius. Então quer dizer que não precisa montar essa equaçãozinha aqui para achar alguma coisa? Não, não precisa. Tá certo? Por isso que a hipótese é importante. Se você perceber que não tem energia suficiente para derreter o gelo, então você vai chegar na temperatura de equilíbrio do gelo e o gráfico vai ser isso aqui. Vai ser o gelo que não saiu do lugar, continuou a 0 graus Celsius e vai ser a água que estava a 100. Se fosse vapor a 100, aí sim teria que mudar de fase para depois cair. Aí seria energia suficiente para derreter o gelo, mas não foi o caso. O máximo que ele poderia perguntar aqui é o seguinte: vamos simular aqui, né? O máximo que ele poderia perguntar é duas maneiras de perguntar quase que a mesma coisa: massa líquida, eu diria que é uma maldadezinha maior, perguntar massa líquida, né? Por quê? Porque eu já tenho água quente aqui, 100 gramas de água quente líquida. Aí essa água foi capaz de derreter uma parte do gelo. Então eu teria que olhar que parte foi essa que derreteu do gelo, né? Para saber quanto que eu tenho de massa líquida no final da, da, da troca de energia aqui. Uma troca insuficiente para derreter o gelo. No Aí eu. caso, seria 16 para 200 Muito bem. e Eu poderia. 10 para X? Isso. Eu poderia fazer o seguinte. Você pode fazer isso. Ou você pode ir direto no calor latente e falar assim, ó, eu preciso de 16 mil calorias para derreter 200 gramas. Só recebi 10 mil calorias. Então, quanto que eu consegui derreter? M, né? Massa, X. Então, a minha massa aqui seria 10 mil vezes 200 dividido por 16 mil, né? Simplificando um bocado aí, né? Dá até para simplificar mais, mas aí ficaria em cima, ficaria 2 mil, né? 200 vezes 10, que é o que sobrou ali, 2 mil dividido por 16, 125. Então 125, ok? Ficaria ali 2 mil dividido por 16. 1.000 dividido por 8 e aí vai. 125 gramas que derreteu. Então a massa total líquida, né? A massa total seria os 100 gramas que eu já tenho, né? Líquida, mais isso aí que eu acabei de derreter. Então tá aí minha massa total, 225 gramas. Beleza? Tranquilos? Beleza. Então essa daí seria a minha massa líquida. Tranquilos? Tranquilos? Então vamos numa situação aí semelhante a essa. Você entendeu isso aqui? Você entendeu praticamente tudo de calorimetria, de calor específico, calcular calor, quando calcular, tá? Então já muda bastante. Vamos colocar agora vapor, tá? A 100 graus Celsius, bastam 50 gramas, já é muita coisa, tá certo? Com água fria, vamos complicar, né? Que aí a gente já mata uma coisa só, vamos botar gelo mesmo. Daí tem que passar os dois para água. Exatamente. Que aí tem que passar os dois para água. Vamos colocar uns 100 graminhas aqui. Aí já complica mais, porque a possibilidade, vou deixar meu gráfico incompleto aqui, tá? Por que eu vou deixar meu gráfico incompleto? Porque eu não sei se. Ué, nada a ver. Eu não sei se
eu vou derreter por completo o meu gelo. E nem, né, se vou precisar de todo o vapor da água virar água líquida, tá? Então tá aí. Então pode ter, são algumas hipóteses. Por exemplo, eu não sei se o vapor vai mudar de fase. Alguma coisa eu sei que vai mudar de fase, né? E o gelo também vai. Agora, qual que é a questão? Eu não sei se o vapor da água, né, que está lá a 100 graus, vai conseguir mudar de fase completamente e ainda diminuir a temperatura, ou se o vapor vai mudar de fase, o gelo vai mudar e eles vão encontrar no meio do caminho aqui. Não sei, tá? Eu sei que alguma coisa do gelo vai mudar, né? Alguma coisa do gelo vai derreter, lógico. Está em contato com o vapor tem muita energia e o vapor também vai perder um bocado de energia aqui e vai mudar de fase, vai virar boa parte líquida. Mas eu não sei o quanto que isso vai acontecer. Beleza? Tranquilos? Então a aula de hoje vai ser fundamental para uma próxima, uma futura é, quantidade de uma futura atividadezinha aí sobre calorimetria. Então olha só, o calor absorvido é menos o calor liberado. A questão é o que colocar do lado de cá e o que colocar do outro lado. Então vamos para a nossa hipótesezinha. O meu vapor, vou começar por ordem aqui. O meu vapor. Primeira coisa que ele tem que fazer, é o máximo que ele teria que fazer. Vamos colocar aqui vapor. Primeira coisa que ele faria é mudar de fase, que é o ml, só que é o L de vaporização, que não é pouco. São 540 gramas, 540 gramas para cada, perdão, 540 calorias para cada 1 grama mudar de fase. Isso é o vapor. Isso é tudo tabelado. Então a massa é 50 vezes 540. Tá certo? Isso aí vai dar 50, né? Vezes o 540 aí. 27 mil, né? 27 mil, ia dar 54 mil dividido por 2. 27 mil calorias. É muita coisa. Eu já dá vontade de parar aqui. Tá? É uma quantidade absurda de calor. Tá certo? Então a quantidade de calor. Carlos, Oi. que forno que é esse aí que você está usando? Essa eu estou usando de calor latente. Que é essa Ah, tá. fórmulazinha. Toda a fórmula de calor latente. Eu usei agora pro gelo anteriormente. Só que eu usei ml de vapor, de fusão. Aí eu usei o L de. Aqui eu usei o L de 540, que você precisa de bem mais energia para poder evaporar a água, né? E lá, anteriormente, eu tinha usado o de fusão, que era do gelo. Para fundir, eu preciso de menor quantidade de calor, tá certo? Então, essa aqui é a quantidade que eu preciso só para evaporar. Só essa quantidade aqui não tem como. Provavelmente eu devo ter conseguido é, derreter tranquilamente o gelo aqui, tá certo? E ainda vai sobrar energia para aquecer esse gelo ainda, tá? Então acho que eu já vou até pular uma etapa aqui. Isso aqui já é muita energia. Se eu pegar o gelo, ó, aproveitando aí, ó, até a mesma pergunta, ó. Se eu pegar o gelo agora, tá? Aí já é calor latente de fusão. Vou colocar aqui, ó. Considerando que o gelo vai derreter. Aí vai ser a massa do gelo vezes 80, que isso é tabelado. Então aqui eu tenho 8.000. Eu preciso de pouco para derreter o gelo. Então, com certeza, só olhando aqui, ó, eu vi que eu já consegui derreter o gelo tranquilamente. E ainda tá sobrando energia pra caramba ainda para aquecer o sistema ainda. Tá certo? Ainda vai sobrar muita energia para o sistema. Então,
eu nem precisava fazer isso aqui mais, ó, tá? Mas foi só para mostrar para vocês aí que é suficiente, então. Então o gelo vai derreter e vai subir. Vai aumentar a temperatura. E o vapor vai mudar de fase. Ele demora mais para mudar. Depois que ele mudar de fase, ele vai descer. Para encontrar com gelo aqui. Com certeza numa temperatura bem próxima de 100. Então eu vou achar aqui uma temperatura de equilíbrio aqui, ó. Então o gráfico ficou mais complexozinho aí. Temperatura de equilíbrio. O final. Tanto faz. Tá certo? Então vai ter um ponto aqui de encontro, ó. Beleza? Então agora já dá para saber que no vapor, vou colocar aqui de vermelho, eu tenho o calor latente. Eu vou até colocar aqui a fórmula que eu acho que fica mais fácil. Tem um calor latente que eu vou ter que usar, L de vapor, mais que vai ter uma mudança de fase, MC delta T. MC delta T. E o gelo, essa talvez seja a forma mais complicada que eu vou trabalhar. Ele vai ter uma mudança de fase também, de fusão, mais um MC delta T, que ele também sofreu uma variação de temperatura. Então, na verdade, de um lado eu vou ter, de um lado aqui, de quem está absorvendo, quem está liberando, perdão, eu vou ter as duas formas de calor. Do outro lado de quem está absorvendo, coincidentemente, eu também terei duas formas de calor. Tá vendo que sem essa verificação, vamos dizer assim, né? Se eu não tentar ter uma noção do que pode acontecer, eu não tenho nem como montar essa equaçãozinha aqui, ó. Quando é igual a situação anterior, que eu chego à conclusão que eu vou liberar calor e ele não vai ser suficiente para derreter o gelo, ótimo. Temperatura final é zero, porque eu não vou conseguir derreter o gelo todo. O máximo que ele pode perguntar é quanto que eu consegui derreter. Agora, o problema é quando ele tem energia suficiente para derreter e além de derreter, ele ainda vai aumentar a temperatura do gelo. Aí eu percebi que eu tenho todas as transformações, todas as possíveis energias aqui. Então vou colocar, quem está absorvendo? O gelo. Ele vai absorver um M vezes o L de fusão, mais uma mudança de temperatura. Aí ele já virou água, então o calor específico é da água líquida. Isso de um lado. Do outro lado, tá? Eu vou ter o calor liberado. Quem está liberando é o vapor, então ele vai ter uma mudança, primeiro, uma mudança de fase, ml de vaporização, mais, opa, sinal de menos é de todo mundo, mais uma mudança de temperatura. Aí ele já virou água, é o mesmo C do radical. É o mesmo, porque vai estar calor, vai estar água, vezes a variação de temperatura. Então é essa continha aqui que eu vou ter que fazer. O difícil, gente, é chegar aqui, ó. Se tiver alguma dúvida aí, por favor, eu volto lá no início. O difícil é chegar aqui. O difícil é concluir esse raciocínio aqui, observar que eu vou ter que fazer o cálculo, tá? Eu vou ter que fazer o cálculo, ok? Ô, Carlos, Oi, o vapor virou água, né? o vapor virou água. É nessa parte que eu não entendi. Ah, tá. Então vamos lá. O vapor, ele virou. Eu fiz uma hipótese aqui, caso ele mudasse totalmente de fase, tá certo? Caso ele mudasse totalmente de fase, tem isso. Tem uma outra coisa que eu poderia ter feito aqui, quer ver? Talvez seja essa a sua dúvida. Será que eu posso realmente já montar isso aqui? Faltou uma coisinha. Vou precisar um monte de novo aqui. Tá muito grande esse valor aqui, ó. Bem superior ao gelo. Então vou partir de outra ideia aqui, ó. Tá, e se o gelo 8.000 para ele derreter, mas eu tenho muito mais do que isso. Então vou imaginar que ele vai. é, Vamos lá, deixa eu.
Então, esse primeiro aqui, ó, é o vapor. E esse aqui é o gelo. Vamos focar no gelo aqui, ó. Opa. Ah, não, peraí, eu acho que eu entendi. É que, tipo, derreteu o gelo e depois foi esquentando, né? É, mas aí você me fez pensar em ter certeza absoluta aqui, ó. Mas não é o suficiente para virar vapor de novo, não é? Pois é, será que eu vou conseguir derreter, roubar tanta energia, pegar tanta energia do vapor ao ponto dele mudar completamente? Opa, dele mudar completamente? É muita energia, tá? Talvez eu não consiga mudar totalmente o vapor. Para mudar o vapor de fase, eu tenho que roubar muito calor dele. Bem, eu já roubei 8.000 e só consegui mudar de fase. E se eu sair de zero, que é a temperatura do gelo, e chegar até 100, que seria o máximo que o gelo poderia fazer? Quanto de energia que ele precisaria? Vamos fazer esse cálculo aqui, ó, que aí a gente tem certeza absoluta. Qual que é a massa de gelo? É 100, supostamente já teria derretido, então é 1. E a máxima temperatura que ele vai sofrer seria 100, né? Então daria aqui 10.000 calorias. Foi isso aqui que você questionou. Aí eu voltei aqui. Então o gelo, né? Depois de que ele derreteu, vou até colocar aqui, ó, depois que o gelo derreteu e virou água líquida, ele precisaria ainda de 10.000 calorias para chegar lá, ok? Para chegar a 100. Então tem uma coisa aqui que não está batendo. Se eu juntar esses dois aqui, ó, ou seja, o calor para derreter o gelo e ainda chegar a 100, só dá 18.000. Só dá 18.000. Opa, 18.000. Todo mundo concorda comigo aí? Só dá Ô, 18.000. Carlos, Oi. isso significa que é o gelo, a água que estava solidificada, ela vai virar líquida e depois ainda vai evaporar? Ela vai chegar até. Ela vai chegar até o vapor. Calorias. Isso aí. É isso que significa. E eu nem vou precisar fazer aquela conta mais. Eu nem vou precisar montar isso aqui mais. Por quê? Eu cheguei à conclusão que só para mudar o vapor de fase, torná-lo líquido, eu teria que liberar 27.000. Mas se eu liberar 18, eu já faço o gelo fundir e ainda sofrer uma variação de 100, chegar na temperatura do, do vapor. Então isso aqui não aconteceu, tá certo? O que que aconteceu então? Isso se e uma parte da água, do gelo ainda vai evaporar. Muito bem. Tiago, falou, né, Tiago? Foi. Uma parte ainda vai derreter, evaporar. Então, se pegarmos a nossa temperatura em função do calor, tá? O que que vai acontecer? O vapor não vai fazer nada. Vai ficar lá bonitinho lá em cima, nos 100 graus Celsius. E o gelo? Tudo. Ele vai mudar de fase. Depois que ele Vai virar mudar de vapor. fase, ele ainda vai chegar lá no vapor e uma parte dele ainda vai virar vapor. Então a temperatura final, né, ou de equilíbrio, vai ser quanto? 100. Concordam? 100 graus Celsius. Então tá aqui, ó. Então não vou precisar. E uma parte dele ainda vai evaporar ainda. Uma parte ainda vai evaporar, que vai ter troca de calor ali, né? Porque tem muito calor disponível e uma parte dele ainda vai evaporar ainda, tá certo? Então eu tenho de o dobro
da temperatura. Não, o dobro não, né? Tem 100 graus Celsius, tem o dobro da massa. E mesmo assim eu não consegui. Então não vou precisar montar essa equaçãozinha aqui e vou concluir que temperatura de equilíbrio é 100. Tá certo? Então olha o que eu tive que fazer. Essa primeira hipótese minha estava errada. Eu tive que ir lá, né, olhar a quantidade total só para mudar de fase e depois olhar o que ia acontecer com o gelo. Tá certo? Então nem precisou calcular aí a nossa temperatura final. Tranquilos, galera? Beleza. Belezinha? Dúvidas? Se eu tivesse, eu não, se não fosse sua pergunta, Augusto, eu ia tentar usar essa fórmula aqui, ó. Quando eu jogasse nessa fórmula aqui, ó, ia dar um valor absurdo. Não ia dar certo. Então se eu passei por essa fase aqui do da hipótese e vacilei, esqueci de verificar aqui, aí quando eu jogasse aqui ia dar um valor absurdo, ia dar uma temperatura provavelmente fora dessa faixa aqui, que é 0 e 100, né? Alguma coisa assim. Ou dar um valor até maior que 100, alguma coisa assim. Por quê? Porque eu tinha muita energia disponível. Então nós chegaríamos a um valor absurdo aqui. Aí era só rever a hipótese aqui e belezinha. Tranquilos? Beleza. Ótimo. Bem, vamos fazer o seguinte, para fechar, vamos pegar então vamos colocar a situação aqui que eu tenho 100 gramas de gelo a menos 20 e 50, metade de vapor a 100. Beleza? E colocar um gráficozinho aqui, que eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, né? Eu tenho energia suficiente para movimentar o gelo. Então tem aqui temperatura em graus Celsius e quantidade de calor. Vapor, tudo bem, eu estou com vapor a 100, que eu sei que vai começar a querer mudar de fase aqui, lógico, está prestes a mudar de fase. Qualquer quantidadezinha de calor que você roubar dele, ele já começa. A questão é suficiente para pegar o gelo que está aqui embaixo, a menos 20, fazer ele aumentar a temperatura até 0. Isso aqui é pouca. O gelo, qualquer pouquinho de energia, ele muda a temperatura. A questão é chegar em 0. Ele vai mudar completamente a temperatura aqui e ainda vai subir, né? Enquanto isso, o outro está só mudando de fase. A questão é essa aí, ó. Beleza? E aí, como é que eu faço? O do gelo, 100 gramas, gelo a menos 20. E a água É que quente a metade, 50, vapor a 100 graus. o vapor é 540, né? Que tem Ah, tá, que. perdão, os dados, né? Os Isso. dados são o seguinte: calor específico, se for líquido, 1. Calor específico, se for vapor, 0,8. Calor específico, se for sólido, meio. Por isso que eu falei que o menor deles é o gelo, o calor específico. Então qualquer coisinha, o calor específico, o gelo muda de temperatura. Derreter não é qualquer coisinha, mas mudar de temperatura na condição de gelo, qualquer quantidade ele muda. O calor latente de fusão é 80. 80 calorias para cada 1 grama mudar de fase. E o latente de vapor, porque virar vapor é muita energia cinética, muito movimento, muita velocidade envolvida, precisa de uma quantidade absurdamente maior. Então vai ser de 540 calorias para cada 1 grama. Então não esquece, aproveitando aí, né? Não tenho muito tempo mesmo. Quando eu estou falando de mudar de vapor para líquido, eu estou falando em ganhar 540 calorias para cada 1 grama mudar de fase. Quando eu estou falando o contrário, né, que é líquido para vapor,
né, de vapor. Ó, eu falando bobagem aqui. De líquido para vapor que eu vou ganhar, né? Lógico, de líquido para virar vapor, eu vou ter que ganhar 540 calorias. Tá certo? E, ó, e o contrário, né? Eu vou ter que perder de vapor passando para líquido, né? De mais energia para menos energia, eu vou perder 540 calorias. O mesmo para fusão, né? Lembrando aí, o mesmo para fusão. Então, os dados são esses aí. A equação geral, que nem sempre nos ajuda, né? Quantidade de calor absorvido menos a quantidade de calor liberada. Não dá para pular direto para essa fórmula. Eu tenho que partir para a hipótese primeiro. Então, a questão é qual que vai ser a temperatura final. E aí, galera? Fica o desafiozinho aí para a próxima aula? Beleza. Aí você me fala qual que é a temperatura final aí. Manda, por favor, a imagem só do exercício assim no grupo, por favor. Essa imagenzinha feia aqui? É só pra não perder os dados. Perfeito. Ô, Carlos, e Fechou, né? Próxima aula a gente resolve isso aí. Próxima aula é amanhã, né? Que Amanhã. ordem é essa, né? valeu, Carlos. Valeu, obrigado.